Rogério Barolo, jornalista, um cara apaixonado pelo São Paulo, mais de quase 300 mil seguidores no YouTube, mais de 60 mil pelo Instagram, tem a voz ali representando a torcida tricolor e hoje topou participar desse bate-papo com a gente num momento que o São Paulo aí ligou o sinal de alerta, sinal vermelho, sei lá, garotinho. Mas, ô Barolo, seja bem-vindo, garotinho. São Paulo vai perder esse título, não é possível, hein, Barolo? Boa noite, garotinho. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Cara, eu acredito, eu continuo acreditando, acredito sempre. Eu espero que não quebre a cara mais uma vez. Mas eu acho o seguinte, se o São Paulo não ganhar esse campeonato, vai demorar mais uns 30 anos para ganhar. Porque esse campeonato caiu no colo do São Paulo, né? Todos os outros times estão interessados em os favoritos, né? Interessados em outros campeonatos. Caiu no colo do São Paulo. Se perder, e ainda continua líder. Apesar de todas as dificuldades, a gente continua líder, né? Mas obrigado pelo convite. Eu agradeço. Para mim, falar de São Paulo é um prazer. Ô, Barolo, primeiro, é um enorme prazer ter você com a gente aqui no programa. Muito legal poder bater esse papo com você. A gente que acompanha seu trabalho já há bastante tempo, né? E essa história de ser voz ativa do time tricolor é a mais pura verdade, a voz ativa e representativa dentro da torcida do São Paulo. E hoje nós tivemos, hoje não, né? Mas nós tivemos a chegada do Muricy e um papo que ele vamos dizer, é o papo reto com os jogadores, né? O Muricy não é aquele técnico, ele já disse isso inúmeras vezes, que acha que jogador tem que ser motivado, porque jogar no São Paulo já é motivação mais do que suficiente, porque recebe em dia, porque o que está acordado e contratado é pago e é cumprido. Você acha que, e ele falou, e é uma mais pura verdade, são todas as finais que nós temos pela frente, virou mata-mata o Campeonato Brasileiro. Você acha que essa é a chegada que pode fazer a diferença ou não no São Paulo, Barolo? Então, Palomino, você sabe que eu apurei umas informações aí. Pelo que eu estava sabendo, e não tinha o planejamento dele de interferir agora. As informações que eu tive diziam o seguinte, ele ia esperar acabar o campeonato, porque ele acha que esse projeto não é dele, né? É do Diniz, o que estava sendo feito até agora, da outra gestão, e ele ia interferir depois que o campeonato acabasse. Tanto que ele chegava no CT da Barra Funda, ele ficava na arquibancada ali conversando com o Raí, ele ia na sala do Diniz, tomava um cafezinho com o Diniz, ficava conversando com a comissão técnica, tinha algum contato com um ou outro jogador ali nos corredores do CT, mas não tinha participado efetivamente. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, depois da trauletada contra o Bragantino, que o São Paulo podia ter perdido de 8, 9, depois de perder para o Sub-12 do Santos, a torcida do São Paulo passou a cobrar uma presença mais efetiva do Muricy. E eu acho que ele, pela postura que a gente conhece dele, que a gente sabe, ele não ia aguentar ficar quieto, vendo o título escapando entre os dedos. Então, eu acho que hoje foi importante essa reunião que ele fez com os jogadores. A ideia dele é dar apoio, porque ele acha que não adianta nada mudar o esquema de jogo agora, que estava sendo vencedor até 3, 4 rodadas atrás, mas é uma cobrança, mas com incentivo. É uma cobrança com apoio. O que eu espero do Muricy é justamente isso, porque ele é um cara que conhece o São Paulo como pouca gente conhece, ele é um vencedor, porque você não pode dizer que o técnico do São Paulo é vencedor, você não pode dizer que o elenco do São Paulo é vencedor, tirando o Daniel Alves. O Muricy é um vencedor. A minha única preocupação, para ser muito sincero com você, é o seguinte: como é que esses mimimis, esses dodói do São Paulo vão receber esse tipo de cobrança? Porque esses caras não estão acostumados a serem cobrados. Eles fazem o que eles bem entendem, eles contratam treinadores. Essa falta de cobrança do São Paulo gerou uma série de problemas que estão repercutindo há anos. Então, eu só espero que esses caras aceitem bem as cobranças, que eles entendam que eles têm 9 jogos para entrarem para a história do São Paulo, e o Muricy pode dar essa força. Eu tenho muita esperança, não só nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas também na atual gestão. Ele trabalhando com o Diniz, assim como o Tele Santana fez com ele. Então eu tenho muita esperança. Vocês perceberam que eu falo mais que pobre na chuva, né?
Barolo, prazer tê-lo aqui conosco, obrigado pela participação. Você sabe que eu, de fato, gosto do Fernando Diniz, desde que ele iniciou os trabalhos no São Paulo, eu sempre o defendi, acho até que ele merecia um título, mas também enxergo que nessa reta final ele deu uma escorregada, você vê que ele tem pouca variação de jogada, quando o time dele não é pressionado lá na frente, fica esperando, joga fechadinho, ele não tem muitas alternativas. A gente vê que o São Paulo sofre muito quando joga contra time pequeno, ou mesmo contra o time do Santos que jogou fechadinho, porque estava com o time reserva, então não poderia enfrentar o São Paulo de igual para igual, preferiu esperar o São Paulo para contra-atacar. E a gente costuma dizer muito que em campeonatos o jogador treme bastante, quando o cara não está acostumado a ganhar título. No caso do Fernando Diniz, você acha que técnico também amarela, dá uma tremida na reta final, porque ele nunca ganhou nada? Você acha que fica lá com esse peso e por isso que ele não consegue fazer o time continuar a jogar? Querendo ou não, São Paulo ainda é o líder, ainda é o favorito, pois está na frente, mas parece que o time vai dando uma titubeada na reta final, ao contrário do Inter, que vem ganhando, mesmo jogando mal, mas tem um técnico lá, o Abel Braga, que eu não sou tão fã, mas é vencedor, já tem um título mundial, inclusive, no currículo. Você acha que o Fernando Diniz está dando uma amarelada? Eu acho o seguinte, velho, o que acontece é assim, esse time, esse elenco é marcado por fracasso. O Diniz, na carreira dele, é marcado por fracasso. Ele tem 12 anos de carreira e 3 títulos. Um, acho que na Série B, C, e uma Copa Paulista pelo Paulista de Jundiaí. Mas eu acho que o Diniz não chegou nem a ser pressionado para conquistar títulos. Ele nem chegou tão longe assim. Eu acho que se quem está sentindo a pressão desses caras, se alguém está sentindo a pressão, ele é o que está sentindo menos. É o que está mais empolgado para ganhar, para conseguir fazer com que o trabalho dele seja reconhecido. Porque até agora não foi. O que eu acho que o que pesa no São Paulo é o histórico recente de fracassos. É o DNA de derrota, o DNA de perdedor, que parece que foi carimbado na testa desses caras. Mas o que mais me impressionou nesses últimos 2 jogos não é a falta de repertório, não é o time ter talvez virado fio, né, porque está cansado, o elenco curto, não acho que seja um elenco ruim, porque não tem pior elenco que o Grêmio, não tem pior elenco que o Corinthians, não tem pior elenco que o Inter, não tem pior elenco que o Atlético, talvez tenha do Flamengo e do Palmeiras, que são 2 times que estão atrás do São Paulo. Eu já vi, vocês com certeza já viram também, time ser campeão com técnico cabeçudo, o time ser campeão com esquema de jogo só, jogando todo mundo na defesa, jogando por uma bola. Eu já vi time ser campeão sem elenco, eu já vi time ser campeão cansado. Eu só não vi time ser campeão sem fome, sem vontade de ganhar, sem vontade de conquistar um título, sem vontade de fazer história no clube pelo qual os jogadores defendem. O que aconteceu no São Paulo que me preocupa é justamente isso, essa falta de fome, essa falta de vontade de conquistar o título, essa falta de vontade de escrever o nome na história, que teve nos últimos 2 jogos, contra o Corinthians. Porque se você pegar os últimos 20 jogos, a gente viu isso. A gente viu contra o Atlético, a gente viu contra o Fluminense, mesmo um time cansado. A gente viu no primeiro jogo contra o Grêmio. No segundo, eu acho que já bateu o desespero de jogo de mata-mata decisivo. Então, eu acho que todos os problemas, o Diniz sem inexperiência, não ter vencido nada até agora, os jogadores com esse trauma de perder título, trauma na hora da decisão, se tiver vontade, mais vontade do que os outros, supera todos os problemas. Ô Barolo, eu queria ficar ainda no Diniz. Você foi um dos grandes críticos por toda a passagem do Diniz, né? O Diniz que completou pouco mais de 1 ano agora à frente de São Paulo, e você sempre manteve aí a sua crítica ao trabalho do Diniz, essa falta de conquistas, né, ao tamanho do Diniz perante ao São Paulo. O seu último vídeo, por exemplo, né, que inclusive já está com absolutamente 300 mil visualizações aí, sobre a derrota para o time da Manjubinha, né, que o Santos mandou aqui para o Morumbi. E você falou muito sobre o time jogar somente de uma maneira, né? Mais uma crítica em cima do trabalho do Diniz, que sofreu altos e baixos, né? O Diniz teve um momento ruim no Campeonato Paulista, uma eliminação para o Mirassol, de repente o time subiu de produção, e aquela vitória contra a LDU no Morumbi parece que deixou o Diniz em alta, aí veio a pandemia, o time não voltou bem, o time voltou sendo eliminado, em baixa novamente, depois foi para
para aquelas partidas espetaculares contra o Flamengo, Diniz em alta de novo e agora a queda. Se você pudesse dar a canetada, você usaria a mesma decisão que foi tomada em 2018, quando interromperam o trabalho do Aguirre, né, achando que pudesse dar uma nova cara para aquele São Paulo e, quem sabe, buscar o título na oportunidade? Você faria isso nesse momento do campeonato? O Diniz, o que eu acho que eu penso do Diniz, quando ele foi contratado, não só eu, 99% da torcida do São Paulo não queria o Fernando Diniz. Ele tinha uma trajetória de fracasso dos times que ele tinha passado, principalmente na Série A. O Campeonato Paulista que ele jogou no ano passado, que antes da pandemia, eu acho que, em parte da Libertadores, enganou algumas pessoas. O São Paulo fez 3 partidas boas. Ele fez uma partida contra a LDU, fez uma partida contra o Santos, que venceu só quando estava com um jogador a mais, e venceu o Oeste, que foi rebaixado por 4-0. Tirando isso, não tinha as ações sólidas do São Paulo. Teve a pandemia, esse problema todo, o São Paulo voltou, e eu acho que o grande mérito do Diniz foi o seguinte: o Diniz mudou algumas convicções que ele tinha. Vou te dar um exemplo muito claro. O futebol do Luan não é o futebol que agrada ao Diniz. O futebol que agrada ao Diniz é o Tietê. Esse é um exemplo de jogador que o Diniz gosta muito, não é o Luan. Depois daquele papelão contra o Mirassol, depois daquele papelão contra a LDU, que tomou de 4, ele falou que ganhou de 1-0 no segundo tempo. Quando teve o papelão, aquele jogo contra o Curitiba, aquele 1-1, e quando foi eliminado da Libertadores, teve aquela reunião que supostamente ele foi obrigado a colocar o Luan no time. Com o Luan no time, o São Paulo, até a partida contra o Botafogo, tomava 30% a menos de gols. Quando o Diniz dava entrevista, depois que o Luan entrou no time, visivelmente contrariado, quando alguém elogiava o Luan, ele falava assim: o Luan é bom, mas o Tietê também, ele foi abrindo mão de determinadas convicções. Isso fez com que o São Paulo crescesse dentro do Campeonato Brasileiro, mesmo limitado, mesmo nas limitações dele como treinador, porque os outros times mais fortes estavam interessados em outras competições. O sistema dele, de ataque, a pressão na saída de bola, ele tem muito valor, ele tem méritos. Não estou falando que ele tem só demérito, ele tem méritos. O São Paulo, ele tem esse sistema de jogo dele, porque é só esse sistema de jogo, não tem outro esquema, não tem variação. Esse esquema de jogo passou a ser manjado, porque quando você é líder do campeonato, todo mundo te observa, todo mundo sabe, começa a estudar você. O Renato Gaúcho começou a matar o estilo de jogo dele lá atrás, no primeiro turno, quando foi 0-0. No segundo turno, na Copa do Brasil, nos 2 jogos, conseguiu eliminar o São Paulo. O São Paulo não faz gol no Grêmio, faz 4 partidas. Gol no Grêmio. Essa dificuldade de jogar contra times fechados, não é só do Diniz, vamos ser justos. Uma grande maioria dos times brasileiros tem dificuldade. O que me incomoda, até pela falta de experiência dele, porque ele tem 12 anos de carreira, mas dirigiu 2 times da Série A. Só dirigiu time pequeno. Essa falta de variação de jogo, essa falta de repertório. Você vê técnicos mais experientes, por exemplo, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras agora, que é o mais badalado, ele deu uma entrevista dizendo que ele analisou o time do River, ele mudou o time dele, a maneira do time dele jogar para enfrentar o River. O Renato Gaúcho, ele não enfrenta o São Paulo da mesma maneira que ele enfrenta o Atlético Goianiense. O Diniz joga contra todos os adversários da mesma maneira. E no domingo aconteceu um fato muito emblemático, que foi o seguinte: aos 25 minutos do segundo tempo, ele colocou as torres gêmeas do inferno, aqueles jogadores que não têm condição de vestir a camisa do São Paulo, o Trellis e o Carneiro, porque na entrevista coletiva ele admitiu, era para cruzamento na área, porque estava fácil cruzar a bola na área. Para mim, colocar 2 caras altos na área e cruzar a bola na área não é estratégia de jogo, não é mudança de repertório, não é variedade, é desespero. Então, eu acho que ele teve mérito, ele foi abandonando algumas convicções suicidas que ele tinha, ele protegeu a casinha ali com o Luan, que foi muito importante, ele tem mérito de ter pedido o Luciano, ele aproveitou o Brenner, porque não dava para jogar com o Pablo, então ele tem muitos méritos, sim. Só que eu ainda acho que, mesmo se for campeão agora, ainda não é um técnico do tamanho do São Paulo. Mas eu não sou a favor que manda ele embora agora. Se manda ele embora, vai trazer quem? E eu acho o seguinte: o São Paulo sempre errou nos últimos anos de contratar técnico meia boca, dura 3 meses o trabalho, manda embora, contrata outro meia boca, manda embora, contrata outro meia boca, esse ciclo vicioso que não acaba nunca.
Agora eu acho que com o Muricy Ramalho, o Diniz tem tudo para crescer, com um cara mais experiente do lado dele, que pode auxiliar, que conhece o São Paulo como poucas pessoas, é um vencedor, tem uma mentalidade que cobra os come-dorme que estão lá dentro. Então, eu acho assim, tem méritos, pode ser campeão, pode evoluir ainda como treinador, mas se você perguntar para mim se me agrada como treinador, eu vou dizer que não. Vai ser quase uma sensação de alívio quando o campeonato acabar com o São Paulo campeão. Porque se durasse mais um pouco, né? Você falou do Luan, né? O meu ídolo é o Chicão. Então você vai começar a entender como eu vejo o futebol. Tem o meu 1 a 11 de São Paulo é Valdir Pérez, Getúlio, Bezerra, Tecão, Nelsinho ou Rodrigues Neto, tanto faz, Chicão, Renato Pé Murcho, o Pedro Rocha, Dario Pereira entra ali no meio, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Esse é o meu São Paulo histórico. E o seu? Claro que é uma brincadeira, peguei mais de uma época só, mas qual que é o seu 11 do São Paulo, 11 histórico do São Paulo, Barolo? Paulo Mendes, você sabe que eu acho que as mais marcantes que acontece, pelo menos para mim, é na infância, né? Adolescente, ali que você fica, que os jogadores ficam marcados num certo romantismo, né? Eu não consigo, eu vi o Careca jogar, para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi pessoalmente no estádio jogar. Por isso que eu tenho vontade de chorar quando eu vejo o Trellis, a camisa nova do São Paulo. Entre o Carneiro, eu vi o Serginho Chulapa, eu vejo o Carneiro jogando. Eu tenho vontade de jogar pimenta no olho, para nunca mais enxergar esses caras. Então me dói. Eu vi jogar no estádio o Toninho Cerezo, de médio volante, e o Falcão. E eu sou obrigado a ver alguns torcedores do São Paulo me falarem, Barolo, o Hudson honra o manto. O cara acha que o Hudson honra o manto. Eu vi o Toninho Cerezo jogar, eu vi o Falcão jogar. O cara fala que o Trellis é bom porque ele corre. Meu amigo, eu tenho uma Beagle aqui, que é um demônio, ela corre dentro da bola. Se você colocar minha Beagle, se você colocar uma bola de meia que ela tem, e mandar ela correr, ela não perde a bola de ninguém, ela tira a bola de todo mundo. E corre que nem uma louca, velho. Então hoje, a torcida do São Paulo está se acostumando a ser tão fracassada que os caras comemoram o fato do cara correr. Bom, o Barolo, ele é raçudo. Ou senão, o Barolo é gente boa. Põe lá para dirigir o time. Cara, o meu zelador é gente boa pra caramba, eu quero ele longe do São Paulo, cara. Não é por aí, entendeu? Pô, eu tenho um primo que é cunhado que é legal pra caramba. Não quero que ele se vá pro São Paulo, cara. Ah, mas ele é filho do Natel, filho de não sei... Eu não quero filho do Rogério Ceni dirigindo São Paulo, cara. Então, assim, eu fico muito indignado por causa disso. Porque a torcida do São Paulo, parte da torcida do São Paulo, está acostumando a isso. Acha que o volante do São Paulo é o Hudson. Acha que o Trellis é raçudo. Que o Carneiro é bom, ele briga, ele é brigador. Ah, pelo amor de Deus. Compra um Rottweiler. Briga do mesmo jeito, é igual. Então, eu tenho eu dei uma puta volta e não respondi a sua pergunta. Para mim, o time que eu quero, assim, é o time que joga bola, né? O Rogério Ceni, eu vi o Cafu jogar, que me marcou muito, que era um caneludo, o Cafu era grosso. Uma vez eu fui num treino do São Paulo, que atrás do gol do Zé, o Cafu cruzava a bola da direita, a bola vinha em mim, atrás do gol. O Tele xingando ele, uma hora o Tele falou assim, pelo amor de Deus, foi lá do lado dele, pediu 10 bolas, botou todas as bolas na cabeça do centroavante. Mas o Cafu evoluiu muito, né? Olha onde o Cafu foi parar. Aquele cabeça de bagre, onde foi parar. Eu vi jogar. O Dario Pereira e o Oscar. O Dario Pereira, uma vez ele deu uma entrevista pro Oscar, eles falaram assim, tinha cobrança de escanteio, eles avisavam o atacante para ficar posicionado num determinado lugar, porque quando eles tiravam de cabeça era para o atacante para armar o contra-ataque. Aí eu sou obrigado a ver o Léo Pelé de zagueiro, amigo. Na lateral esquerda eu vi o Serginho jogar, que jogou no Milan. Eu vi jogar de perto, né? Vi no estádio, né? Meio de campo eu vi o Cerezo e o Falcão. Eu vi o Pita jogar, eu vi o Careca jogar, eu vi o Miller jogar, eu vi o Raí jogar, eu vi o Zé Sérgio jogar. E hoje eu tenho que me contentar com Everton, Felipe, eu tenho que me contentar com Toró, com Melinho. Ô, Barolo, vontade de...
Não, Eu vejo esses caras, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Mas tem mensagem pro Barolo aqui? Eu vou passar pro Ângelo Luquezzi, que ele tem uma surpresinha aí. Ah, tem. Mas eu só queria complementar essa fala do Barolo, concordo com tudo que ele disse. Porém, eu acho que essa comparação ela é meio geral, né, Barolo? Se a gente for conversar com o Vascaíno vai ficar lembrando de Juninho Pernambucano, vai ficar lembrando de Edmundo, Romário. Se for no Botafogo, vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que é uma escassez geral de grandes nomes, de grandes craques no futebol brasileiro. O São Paulo, inevitavelmente, acaba sofrendo também dessa escassez. Certo, Ângelo Luquezzi? Certo. Eu até concordo, mas só que qual é a diferença, por exemplo? Eu imagino que o corintiano que viu o Casagrande jogar, o Sócrates jogar, tem a mesma vontade que eu tenho de chorar quando vê o Davó. Cristo Pai. Só que o Corinthians foi campeão agora há pouco tempo. O Palmeiras, você viu o Ademir da Guia com a camisa 10, você viu o Lucas Lima, aquele cadáver. Mas o Palmeiras foi campeão agora, está disputando o final de Libertadores. Então, se tivesse sendo campeão, eu acho que até sempre tivesse um pouco essa dor, entendeu? Só que você vê, uma vez eu vi, você tá vendo, eu não tô... eu tô cornetando porque eu sou corneteiro, mas assim, num clássico Palmeiras e São Paulo, eu vi o Hudson chutar a bola com os dois pés ao mesmo tempo. Ele foi sair jogando, ao mesmo tempo. Eu levantei e fui embora do Pacaembu. Eu falei, não vou ficar mais vendo isso, cara. Então talvez por isso que doa mais, entendeu? E o pessoal fala que eu sou sósia do Hudson. Sabe o que eu respondo? Meu Deus do céu. Eu falo, se encontrar comigo no shopping e me chamar de Hudson, eu vou dar um carrinho. Aí eles vão ver que não é o Hudson. Ângelo Luquezzi. Você vai fazer falta. Boa noite, Barolo. Prazer aí falar contigo. Só avisar aí que a tua audiência aqui, só que a tua audiência vê aqui já é mais que a gente tem de seguidor. Acabou com a nossa moral aqui. Obrigado por transformar a gente em nada. E um negócio curioso aqui é que eu vi que você falando do time, que o time de São Paulo era bom pra caramba, e agora tem uns perna lá, uns perninhos. Perna. Um perninha. Uns mascaradinhos. Uns mascaradinhos. Mas tem muita mensagem aqui que ninguém tem falado do elenco. Tem muita gente falando mais de comissão. Tem gente falando aqui que não seria, o Paulo Foster falou que não seria melhor o Milton Cruz. O Fábio Sameshima mandou aqui se não trazer o Muricy não vai gerar muita pressão para a comissão técnica. Então, pelo que o pessoal está falando aqui, eles estão mais desconfiando da comissão e do comando do Diniz do que do elenco mesmo. Você acha que não só o elenco fraco, mas você acha que o Diniz está abaixo do que o São Paulo merece? Então, eu não acho o elenco do São Paulo fraco. Tá, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é, mas não acho tão fraco assim. O São Paulo não tem elenco pior que o Santos, que o Inter, que o Grêmio, que o Atlético, que o Corinthians. Não tem. Eu acho que não tem. É do mesmo nível. E até porque esses caras, esse mesmo elenco, 3, 4 rodadas atrás, ninguém falava do elenco. Quando meteu 4 no Flamengo, quando eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, ninguém falava do elenco. E outra coisa, não adianta você discutir elenco. Vai ser esses caras aí até o final. Vai ser o Diniz até o final. Vai ser o mesmo esquema de jogo até o final. Ué, tava dando certo. O São Paulo tomou aquele sacode do Corinthians. Foi jogar contra o Atlético. Aos 90 minutos do segundo tempo, o Arboleda deu um pique, deu um carrinho dentro da área. Tava com fome. Fome de ganhar título. Fome de ser campeão. Agora os caras comeram uma feijoada e estão sem perder a fome. Então dá para ser campeão mesmo. Com o Diniz, que eu não acho que seja o técnico ideal para o São Paulo. Com o elenco, que não pode ser recheado. Aí os caras falam assim pra mim, pô, Barolo, mas você tira o fulano, o cara que entra não é do mesmo nível. Aí eu falo, por isso que o cara é reserva, senão o cara é titular. Qual time que você tira da Série A, que você tira um jogador importante, você tem um reserva do mesmo nível? O Flamengo, o Palmeiras e só, acabou. Aí os caras falando pra mim, pô, Barolo, o Diniz tá tirando leite de pedra. Eu falei, quem tá tirando pedra de leite de pé é o Cuca. O Cuca não tem dinheiro, teve Covid. Não tem presidente, não tem... Está no final da Libertadores, entendeu? Eu acho que, assim, esses caras são muito melindrados. Já estão dizendo que os jogadores ficaram bravos porque saiu o Pássaro, porque saiu o diretor de comunicação, porque chegou o presidente novo. Eles não querem ser cobrados, cara. Eles escolheram o treinador, eles não querem ser cobrados. Então, essa mentalidade toda errada. O que você preparou aí? Você aprontou, viu? Barolo, o Luquezzi apronta umas aqui, viu?
E ele disse que aprontou aí. Eu sou o cara mais zoado da internet. Não, na verdade não é zoeira não. Eu tô trazendo uma tendência nova que surgiu aí, né? Aproveitando aí essa questão do Diniz, o pessoal reclama que ele é muito sisudo, e surgiu uma tendência fortíssima no mercado aí, e vem forte, e vocês se preparam, que vai abranger todo o mercado, tudo. Então, roda aí a nova tendência do verão. Quero ver. Olá! O mundo corporativo está cada vez mais agressivo e competitivo, não é mesmo? Por isso, desenvolvemos o método Technicoach, que leva uma abordagem assertiva aplicada no futebol para o mercado corporativo. Com 12 anos de experiência em campo e mentores formados em psicologia, focamos em gestão de equipe e liderança. Veja um de nossos cases de sucesso. Olha aqui! Neste método, mostramos como aplicar uma abordagem efetiva e motivacional individualizada. Mostrando não só a equipe, como também aos seus gestores, uma maneira serena de liderança e de demonstrar satisfação com sua equipe. Sabe quando tudo está desmoronando e parece que o departamento está em chamas? Nós sabemos como administrar esta situação. Água! Água! O que você achou do nosso método? Não é excelente? O pior está entre os piores, com certeza. Poxa, Diniz, foi só uma pergunta. Precisava esculachar? Isso é especulação. Não vou responder sobre especulação. Ah, não posso falar com você? Seu ingrato! Seu perninha do c... Mascaradinho! Olha o balanço! Cortou o áudio, que é isso? Mas depois eu mando ele na íntegra aí, você vai ver que bonitinho que ficou. Eu não acho ruim ele, não. Eu acho bom, tem que cobrar mesmo esses caras. A única coisa que você vê, até isso ele mudou de postura, né? Pega o Diniz contra o Mirassol, aquele defunto na beira do gramado. Eu prefiro ele assim. Eu só tenho um sonho, ver ele falando tudo isso pro Daniel Alves. Só isso que eu queria ver. Fer, contigo. Ô Barolo, aí você tá jogando aquela sua pelada de fim de semana, e aí você ganhou no Paro Ímpar, você tem a opção de escolher um dos 3 atletas. Então você vai justificar o porquê. Você tem lá o Reinaldo, o Tietê e o Pablo. Quem que você escolhe para você? Eu vou pro bar. Fala, joga aí, eu vou pro bar. Sabe o que eu faria? Sabe, essa resposta é fácil. O Reinaldo, porque o Reinaldo é peladeiro. Ele é um jogador peladeiro. O Reinaldo, o que é o jogador peladeiro, né? Você vai jogar lá o casado solteiro, com aquele seu primo, cabeçudo, ruim pra caramba, mamado. Aí, no jogo, ele faz 3 gols. Pô, arrebenta com o jogo, melhor em campo. No outro jogo, ele é expulso, faz 3 contas. Dá uma cotovelada na boca do goleiro, que é namorado da irmã dele. O cara, sabe? O Reinaldo é assim, é um jogador de pelada. Ele não é... O Reinaldo, eu não tenho nada contra o Reinaldo, nem a favor. Mas eu acho o seguinte, o Reinaldo não pode ser protagonista do São Paulo. O Reinaldo não foi protagonista na Ponte Preta quando ele jogou lá. O Reinaldo não foi protagonista na Chapecoense quando ele jogou lá. Então no São Paulo ele é protagonista. Então, mas eu escolheria ele. Para pelada, ele. Não, e pior que foi protagonista no São Paulo, né? Em alguns jogos Exatamente. ele acabou sendo protagonista. Batedor oficial de pênalti. Você falou uma coisa interessante sobre o Daniel Alves. Você gostaria de ver o Diniz falando isso pro Daniel Alves. Eu vejo assim, quando a gente fala sobre fome, sobre querer conquistar um título, o Daniel Alves ele ganhou tudo, ou quase tudo, que um jogador de futebol poderia desejar conquistar, né? Com o Barcelona especialmente, né? Mas ele não tem essas conquistas no Brasil. Então, eu acho que esse título brasileiro para o Daniel Alves teria uma importância gigantesca para a coleção de títulos que ele tem. Sem entrar... Então, eu acho que ele é um cara que tem fome. Só que ele é um cara que tem fome e tem um índice de erro violentíssimo também.
né? Porque, especialmente nos 2 últimos jogos, foram saídas de bola dele que acabaram prejudicando e criando uma situação de desconforto para a defesa do São Paulo. O que você pensa disso, Barolo? Fica essa coisa muito em cima do Diniz não dar bronca no cara, ele é um cara ali que está ali dentro, mas eu ainda vejo alguma entrega dele com relativa qualidade. Mas também acho que é o mesmo exemplo do Reinaldo. O Daniel Alves, ele nunca foi protagonista em nenhum lugar que ele jogou. Ele sempre foi o grande jogador. Ele não poderia ser o protagonista do São Paulo também. Então, mas aí que está falando, o grande erro do São Paulo é o seguinte. Hoje o Daniel Alves é o dono do time. O Daniel Alves escolheu o tempo de contrato, escolheu o treinador, escolheu a posição, escolheu o número da camisa. Ele chegou no São Paulo em um vácuo, que não tinha comando. Então, assim, ele mesmo nunca sendo protagonista, ele assumiu esse comando. Talvez ele não dê bronca no Diniz, porque ele que contratou, o Diniz não dê bronca nele, porque ele que contratou o Diniz. Eu não sou louco de dar bronca no meu chefe. Só que aí, eu acho o seguinte, esses caras, vencedores, eu acho que eles são movidos por desafio. O Daniel Alves é movido por desafio. Eu concordo com você quando você fala que esse título na carreira dele seria muito importante. Porque, para ele, né? Pelo seguinte, ser campeão com o Messi do lado é fácil. Ser cruzando bola pro Messi é fácil. Ser cruzando bola pro Trellis é outra coisa. É outra conquista, é outro time. E eu acho que dentro de campo o Daniel Alves mais ajuda do que atrapalha. Eu só não acho que ele, como meio-campista, seja o protagonista que ele pensa que é. Então talvez isso atrapalhe o desempenho dele. Mas eu acho que dentro de campo ele mais ajuda do que atrapalha. Eu acho, cá entre nós, eu acho o Daniel Alves um bobão fora de campo. A história do tantã na cabeça, aquela coisa de... Ele vive meio fora da realidade, acho que ele ganha muito dinheiro, mas acho que dentro de campo ele ajuda, ele tem a responsabilidade dele. Só que eu achei, por exemplo, nesses últimos jogos que você citou, ele tem que chamar a responsabilidade. O maior salário dele, o maior nome é dele, ele é o dono do time, ele tem que chamar a responsabilidade. Dar entrevista depois do jogo, falar para a torcida, isso não vai mais acontecer, a gente vai ser campeão, chamar a bola, bater no peito e falar, eu vou assumir essa responsabilidade. O Reinaldo fazia a mesma coisa, o Volpi fazia a mesma coisa. Nessas horas decisivas, o cara tem que decidir. Então, para isso que eles estão aí. Não é a gente não tem que cobrar o Sara para decidir, o Brenner para decidir, o Igor Gomes para decidir. Esses caras precisam decidir, entendeu? Mas eu queria muito ver o Diniz dando uma bronca nele. O Daniel Alves foi substituído 3 vezes no campeonato, na temporada. Que ele quebrou o braço, ele saiu e voltou, aí um dia ajeita, com o braço fraturado, e no jogo contra o Binacional, e teve um outro, a Jair que estava ganho, ele pediu para sair. Mas eu acho que ele continua, ele pode ajudar, é o cara mais importante do São Paulo. O adversário respeita ele, o cara tem... Então ele tem uma história, tem uma bagagem. Mas eu só acho errado um lugar onde o comandado escolhe o comandante. Então, não sei, não engulo isso, eu aceito isso. Entendeu? Por isso que eu estou torcendo para ser campeão, que acabe logo isso, que dê tudo certo. Depois a gente conversa, depois a gente vê como faz. Ô Barolo, a gente tem uma surpresinha para você, talvez fique relacionado até essa camisa que você está vestindo aí. Mostra, você consegue mostrar pra gente? Ó? Olha que linda camisa. É uma réplica do Careca. De que ano que 86, é, Barolo? 86, aquele título de 86. 86, aquele... É uma réplica dele. A gente tem uma surpresa para você, mas antes eu queria fazer uma pergunta sobre a sua carreira. Você vive um momento de... Você é um grande fenômeno da internet. Tem muita história na TV, um jornalista, né, que teve uma participação num dos grandes programas, para mim um dos que eu mais assisti, né, na minha adolescência, né, e gostava muito do formato do Mesa Redonda. Acompanho menos hoje em dia, confesso, mas consumi muito Mesa Redonda. E hoje você é um grande fenômeno da internet. E você se tornou um grande fenômeno muito em função dos seus desabafos, da sua maneira contundente de cobrar a equipe, ou seja, de um momento ruim do São Paulo, né? Uma escassez de título que tornou com que você cobrasse bastante, de uma maneira incisiva,
E você acha que esse momento do São Paulo, de crise, de escassez, de fila, contribuiu para que você se tornasse esse fenômeno da internet pela maneira que você cobra? Se o São Paulo estivesse ganhando tanto assim, você acha que você tinha despertado tanta atenção do São Paulino? Deixa eu só responder um comentário que entrou aqui embaixo. Acho que foi João Batista que escreveu. Acho que o Barolo ia cornetar até a seleção de 94. A seleção de 94 era horrível. Era horrível. André Batista. Feio pra caramba. Ganhou, beleza, eu sou resultadista, aplaudo. Mas o time era horrível. Já cornetei. Sobre a sua pergunta, é o seguinte. Eu criei o canal para não morrer de infarto, para não ter infarto. Isso é a mais pura verdade. O responsável por eu ter criado o canal foi o Dudu do Palmeiras, porque teve um jogo do Palmeiras no Allianz Parque, que o Dudu fez um gol de cobertura no deles. Eu estava vendo o jogo pela internet em casa, comecei a cuspir sangue de ódio, e eu comecei a passar mal. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para colocar para fora isso, senão eu vou explodir. E eu tinha um site, que o jornalista escrevia sobre outros assuntos. Falei, vou transformar isso para falar do São Paulo. Um amigo meu fez o layout, e eu comecei a escrever 2017, isso, Campeonato Paulista. E aí no Campeonato Brasileiro, meu site ninguém lê, ninguém lia nada, nem eu escrevia, nem eu lia. Mas desabafava. Começou o Campeonato Brasileiro, eu fui em todos os jogos, e eu comecei a gravar vídeo no meu Facebook, tinha 200 amigos. Geralmente indignado, porque o São Paulo, primeiro jogo, o primeiro vídeo que eu gravei, foi São Paulo e Avaí na estreia, o São Paulo 1-0, o São Paulo, eu falei, esse ano vai ser horroroso. O time horrível. E aí o tempo foi passando, depois me deram, cria um canal no YouTube. Eu falei, pô, sou velho, não vou... Aí um amigo meu falou, senta aí, sentou comigo, fez o canal e eu comecei a postar. Mas eu acho que o que aconteceu? Na mídia, desde a minha época, você não tem na época de mesa redonda, eu digo, né? Você não tem um representante são paulino. Você tem lá o Chico Lang, que é corintiano, tinha o Avalone, que é palmeirense, tem flamenguista pra caramba, corintiano pra... São Paulino não tem. Até porque o São Paulino não enchia muito o saco. Ele era mais discreto. O São Paulo ganhava tudo. Não tinha nem graça encher o saco de São Paulino. Eu acho que as pessoas começaram a se identificar comigo por ter uma voz indignada. Mesmo com o São Paulo mal, você não via na televisão uma voz indignada na televisão, na imprensa, defendendo o São Paulo. Porque nos meus vídeos eu nunca falei um palavrão nos meus vídeos. Nunca ofendi o jogador, você é um meme, você é um B, você... Eu critico, falo cabeça de bagre, chuta a bola com os dois pés ao mesmo tempo, pereba, mas eu analiso o cara como jogador. Então eu acho que nessa fase ruim do São Paulo criou uma identificação com o torcedor. Mas o que acontece? Nessa fase ruim, tem muita gente que vai me ver porque eu tô com raiva. Exato, eu também faria isso, eu também vejo outros canais quando o time perde. Só que agora, quando começou a ganhar, eu fiquei surpreso, porque o número de visualizações aumentou, porque as pessoas ficaram com tanto dó de mim, de me ver louco, de ódio, sofrendo, que as pessoas passaram a querer me ver feliz. Então, assim, muita gente fala assim, você se aproveita da desgraça do São Paulo. Cara, falando em termos de canal, o São Paulo mal eu perco o parceiro, o cara não quer associar a marca dele a um time perdedor, eu só passo raiva. O time perde, eu não consigo trabalhar. Eu sou um imbecil, eu sou um torcedor imbecil, eu sou um debilóide, eu sou um débil mental. No canal, eu sou o mesmo debilóide. Você vê, eu sou aqui igual eu sou no canal. Eu não sou um personagem. Se desligar a câmera aqui, eu vou falar do mesmo jeito. Vou falar no WhatsApp que o meu sobrinho está mexendo o saco, vou falar, porra, não mexeu o saco, estou fazendo um programa aqui. É o meu jeito. Então, eu acho que criou uma identificação com o torcedor. Mas eu falo assim, eu não me considero fenômeno de nada. Eu não me considero representante, eu represento nada, represento a mim, cada um tem um jeito de pensar, cada um pensa de uma maneira. Eu só peço que respeite a minha opinião, eu tenho uma maneira de pensar como eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu não acho que eu sou nada de fenômeno. Os caras falam, você é uma influencer. Influencer? Influencer coisa nenhuma, eu quero ver meu time campeão, eu quero o prazer que eu tenho com o futebol, o prazer que eu tenho de estar aqui com vocês falando de São Paulo, para mim é isso que vale, entendeu? Eu não peço inscrito no canal, eu esqueço de pedir inscrito. Aí outro dia eu tô fazendo live, os caras colocam lá esses nomes, cu cabeludo, eu leio, dou risada. Eu sou um puta ogro, assim, não sou o cara da internet, o cara que é... Eu tenho a história que eu tenho no jornalismo, eu trabalhei no Mesa Redonda, o programa mais raiz do mundo que tinha. Então a minha postura
assim. E eu acho que essa mídia alternativa agora, na internet, o cara, ele se identifica com isso. E ele sabe que ele me vende, ele não vai achar um cara bonito. Olha o meu cenário, velho. A bandeira é torta. Essa bandeira tá aqui, o prego cai. O cachorro do vizinho late, o Fagner. Aqui é uma zona, minha cachorra derruba o tripé. Mas é o papo do dia a dia, é o papo do bar. O cara que quer ver bonitinho, ele vai assistir a ESPN, ele vai assistir a Sport TV, não vai assistir um velho louco, um cavanhaque todo torto, cuspindo na câmera. Mas eu acho que essa espontaneidade que conquistou muita gente. Eu vou contar um segredo para vocês que eu já falei algumas vezes. Ó, eu nunca gravei nenhum vídeo 2 vezes, sabe, de gravar, assistir e falar, não ficou bom. O meu cavanhaque ficou torto, ficou ruim. Eu cuspi na lente, ficou ruim. Nunca. E eu nunca checo o vídeo. Vai no ar do jeito que tá. Depois eu vou ver, morro de vergonha, vejo que eu cuspi na câmera. Outro dia eu tava gravando um vídeo, chegou a pizza aqui. Eu falei, gente, agora eu não vou parar. Vai, deixarei pro pizzaeiro esperar e fiquei aqui. Eu acho que essa espontaneidade muita gente gosta. Olha o jeito que eu falei, depois eu assisto o que a gente está fazendo aqui. Eu morro de vergonha, porque eu pareço um louco. A minha mulher fala, você parece um débil mental, você está acordando os vizinhos, você é louco, você é doente. Eu sou assim, tem jeito. Ô Barolo, ó, o nosso programa é uma grande homenagem ao pai da matéria, Osmar Santos. E você acabou de falar que você quer ver seu time campeão, nosso time campeão. Então nós vamos ver o nosso time campeão na voz de Osmar Santos. Vai ser um presente do programa Garotinhos Estrela para você, ó. Confere aí. Está autorizado, Oscar parte de pé direito, levanta a bola alta, pela meia, tentou, buscou o Careca de cabeça, soltou pelo miolo, chega a retaguarda, afasta, volta, ele pita, arrumou para Careca, recolheu, preparou o seu centro, executou para Sidney, invadiu o solto, provocou, pintou o gol, tira de novo, saiu para o abraço, sai para a comemoração, bola enfiada na esquerda, Sidney tocou, Miller, resto lá, placou no gol, passa à frente o time do São Paulo, Miller, a graça e a fibra, outra vez a vontade, Miller, o garotinho, levanta a galera, tricolor, tremulando as bandeiras são paulinas, Miller, São Paulo 2, Portuguesa 1, na frente o tricolor outra vez, Alguma recordação desse jogo? Vai chorar agora, hein? Vai chorar agora. Eu vou contar para vocês. Eu estava sentado atrás do outro gol. Foi o primeiro título que eu vi de São Paulo no estádio. Eu fui com meu tio, com meu primo, que me fizeram ser São Paulino, porque meu pai era palmeirense. E do Osmar Santos tem uma história muito engraçada. Assim, eu lembro, eu era moleque nessa época, e eu via junto com meu pai os jogos, no carro, em casa. Eu lembro que eu ficava jogando bola no quintal e meu pai vendo um rádio enorme. O rádio parecia um ônibus de tão grande. E aí eu ficava ouvindo com meu pai. E eu vou falar para vocês, eu ficava com raiva do Osmar Santos. Sabe por quê? Porque ele narrava os jogos do São Paulo, eu achava o máximo. E via ele narrando os jogos do outro time, ele narrava com a mesma empolgação. E eu ficava com ciúme, eu falava, você não pode estar feliz com esse time, tem que ter mais só com o meu. Sabe uma coisa de criança, assim, ele vibra com o meu time, ele canta com o gol do Careca, com o gol do Mini. Agora tem gol do Geraldão, ele vai brigar do mesmo jeito. Eu ficava louco de raiva. E meu pai falava, o animal, ele é jornalista, ele é narrador, ele tem que fazer tudo do mesmo jeito. Então, eu tenho essa lembrança dele e do Fiore Gilhote, que eu ficava com ódio, achando que tinha que... Gol do Corinthians. Acabou. E gol do São Paulo, para chorir, Ô Barolo, pra finalizar... Quem que faz a pergunta aqui? Eu não sei, eu não entendo nada. O que é bochecha vermelha? Bochecha vermelha é o maldito torcedor. Tá. É o seguinte, porque todo São Paulino é bochecha vermelha. Porque tá tomando tapa na cara desde 2008 aí. E não ganha nada. Não, que caiu um monte de mensagem aqui, eu falando, manda um abraço. É o Alisson Garcia, manda um abraço pros Bochecha Vermelha. E um outro falou para mandar um abraço pro Rafael Koga, que é o símbolo dos Bochecha Vermelha. Rafael Koga que joga demais, inclusive, hein? O bochechão vermelho é o seguinte, ele pode ser bochechão vermelho. Ele pode ser conformado, achar que o São Paulo é isso aí, achar que não ganha nada, que é o time que chacota, não sei o quê. Pode ser. Só que não vem encher o meu saco. Não vem falar que eu sou corneteiro, não vem falar que eu não posso criticar o Sara, que eu não posso criticar o Volpi,
que eu não posso criticar o Trellis porque o Trellis tem raça. São os que eu não posso mimizentos. criticar o Hudson porque o Hudson honra o manto. Mas o cara não vai encher o saco do Hudson, do Trellis, ele vai encher o meu saco. É lógico, ele tem você no Instagram, é mais fácil, pô. Eu não posso reclamar do Sara. Aí o cara manda áudio pra mim e fala assim, você não pode reclamar do Sara. O Sara é bom jogador. Nossa, velho. É o maldito bochecha vermelha, cara. Mas eles são minoria, porque a grande maioria do São Paulo é indignada, não aceita o que está acontecendo, entendeu? Mas se eu pudesse exterminar uma raça do mundo, era o bochechinha vermelho. Ô, Barolo, chegou uma mensagem, não sei quem foi, hein? Não sei quem foi, mas tá perguntando pra você aqui, num apartamento que você morava, 69, que história é essa aí? Caramba. Eu tenho um passado negro, né? Mandaram aqui, ó, sopraram aqui, ó, tá no estúdio. Uma chance. É melhor contar. Vamos falar de São Paulo. Ô, Barolo, quero agradecer demais a sua presença aí. Pô, foi muito legal. Uai, nós podemos ficar aqui até amanhã, se quiser. Ué. Não, mas eu já queria, Barolo, já queria convidar você, se Deus quiser, uma hora tudo isso vai passar, e para que você pudesse fazer o programa aqui com a gente também, para poder se divertir com a gente aqui. Mas é legal, mas aí, ô Barolo, se você puder tomar uns 2, 3, 5 litros de maracujina, senão nós vamos fazer 10 horas de live aqui, nós vamos ganhar do Gustavo Lima na live mais longa. Eu tenho a proposta, a gente fazer uma live e só terminar quando São Paulo for campeão. Nossa Senhora! Ô, Barolo, obrigado. Ó, fui levantar a bola, fiz igual o Hudson agora. Agora apareceu o Hudson. Eu me empolgo falando de São Paulo. Eu sou um debilóide, eu sou um débil mental. Eu já estou acostumado. A minha família sabe, meus amigos sabem. Eu não vou. A minha mulher morre de vergonha de mim. Ela fala. Eu entendo, não tem problema. Ô, Barolo, muito obrigado. Foi sensacional a gente falar desse momento de São Paulo. Eu, como São Paulino, estarei na torcida para que, mesmo com esses pés de rato aí, que Trellis, que Carneiro saiam no posto de campeão, depois a gente dá um jeito neles. Nesse momento, vamos torcer para eles aí sair dessa fila incômoda, que eu acho que vai trazer uma determinada tranquilidade para a sequência do trabalho do São Paulo. E parabéns pelo seu trabalho, obrigado aí por ter feito companhia com a gente hoje aí, foi muito legal, a audiência estourou, e a gente vai fazer um novo programa com você aqui, está mais do que convidado. Obrigado, viu, Barolo? Cara, eu que agradeço, obrigado, é sempre um prazer. E eu só para encerrar, eu queria sempre bem claro, as pessoas sabem. Assim, eu quero o bem do São Paulo. Eu torço para todos esses caras. Eu quero que o Trellis faça 10 gols, que o Reinaldo arrebente, que o Carneiro faça... Porque, para mim, esses caras são importantes, mas mais importante é o São Paulo. Daqui 2, 3 anos, nenhum desses caras está vestindo a camisa do meu time. O maior dele que eu tenho no esporte, que é o Rogério Ceni, hoje dá vida para ganhar do meu time sendo técnico do Flamengo. Esses caras vão todos embora. E eu torço muito por eles. Mas, para mim, está em primeiro lugar a instituição São Paulo Futebol Clube. Boa, Barolo. Obrigado, garotinho. Sucesso para você. Valeu, Barolo. Que o São Paulo seja campeão. Que você faça os seus próximos vídeos com o São Paulo campeão. Ó, profetiza, garotinho. Se Deus quiser, se Deus quiser. Valeu, Barolo. Grande abraço. Sucesso. Valeu. Tchau. Valeu. Boa, garotinho. Agradecer Os caras falando demais, que o Barolo era meu pai, aí o Juninho de Itaúna, vai pro inferno, diabo.